Então, bom dia, boa tarde, boa noite a quem está assistindo a gravação, aqui os camaradas reunidos. Então, a gente está no nono encontro aqui do leitura do Capital Livro 3. Desculpa? No oitavo. Oitavo encontro. Então, a gente está lendo o capítulo 4, que é efeito da rotação sobre a taxa de lucro. No último encontro, a gente parou aqui na página 110, aqui depois do exemplo, né? Então, esse seria o próximo capítulo. Então, está falando sobre as diferenças o impacto da rotação no cálculo da taxa de lucro. A gente teve aquelas discussões, continuar aqui da metade da página 110 do PDF, e acho que dá para tocar direto aqui até o final do capítulo. Okay? Então, vou seguir aqui com a leitura. O efeito direto do tempo reduzido de rotação sobre a produção de mais valor, portanto também do lucro, consiste na eficácia aumentada que, desse modo, se confere à parte variável do capital. Sobre isso, conforme o livro 2, capítulo 16, a rotação do capital variável. Lá, mostramos que um capital variável de 500 que efetue 10 rotações no ano apropria nesse tempo tanto mais valor quanto um capital variável de 5.000 que, com a mesma taxa de mais valor e o mesmo salário, efetue apenas uma rotação no ano. Tomemos um capital 1, composto de 10.000 de capital fixo, cuja depreciação anual seja de 10%, portanto igual a 1.000. 500 de capital constante circulante e 500 capital variável. Suponhamos que, com uma taxa de mais-valor de 100%, esse capital efetue 10 rotações no ano. Para simplificar, partamos do pressuposto de que, em todos os exemplos a seguir, o capital constante circulante efetua no mesmo tempo igual número de rotações que o capital variável, o que, na maior parte das vezes, é o que ocorre na prática. Nesse caso, o produto de um desses períodos de rotação será 100 de capital constante da depreciação, mais 500 capital constante, seria o circulante, mais 500 capital variável, mais 500 mais valor, 1.600 é o produto. O produto de um ano inteiro, de 10 dessas rotações, 1.000 de capital constante, depreciação, mais 5.000 capital constante, mais 5.000 de mais valor, mais 5.000 de capital variável, mais 5.000 de mais valor, 16.000 de produto. Capital total, 11.000, mais valor gerado, 5.000, taxa de lucro, 5.000 dividido por 11.000, 45,6 onzeavos. Essa é a taxa de lucro. Tomemos agora um capital 2, com capital fixo de 9.000, com depreciação anual de 1.000, capital constante circulante de 1.000, capital variável de 1.000, taxa de mais-valor de 100% e número de rotações anuáveis do capital variável igual a 5. O produto de cada um dos períodos de rotação do capital variável será, portanto, 200 de depreciação, mais 1.000 capital constante, mais 1.000 capital variável, mais 1.000 de mais valor, 3.200. O produto total anual, em 5 rotações, 1.000 capital constante de depreciação, mais 5.000 capital constante, mais 5.000 capital variável, mais 5.000 mais valor, igual a 16.000. Capital total igual a 11.000, taxa de mais valor 5.000, taxa de lucro 5.000 sobre 11.000, igual aos mesmos 45,6 onzeavos%. Tomemos, além disso, um capital 3, no qual não se encontra nenhum capital fixo, mas 6.000 de capital constante circulante e 5.000 de capital variável.
Suponhamos que, com uma taxa de mais-valor de 100%, ele efetue uma rotação no ano. O produto total no ano é, então, 6.000 capital constante, mais 5.000 de mais-valor, mais 5.000 de capital variável, mais 5.000 de mais-valor, 16.000 de produto. Capital total, 11.000, mais valor 5.000, taxa de lucro 5.000 sobre 11.000, 45 e o 6 oitavos, né, o mesmo valor. Temos, portanto, nos três casos, a mesma massa anual de mais-valor, 5.000. E, como nos três casos também o capital total é igual, a saber, 11.000, temos a mesma taxa de lucro, 45 e 5 onzeavos por cento. Se no capital 1, oi, Leonardo, sobre os valores, né? Isso, é porque aqui é uma diferença pequena, né? Mas aqui no caso da civilização brasileira está 5,11 avos, né? E aí apareceu que é 5,11 avos mesmo, né? Então acho que antes você estava equivocado. 6 onzeavos. Que na verdade a diferença é porque vai dar 45,45%, né? E aí se for 5 onzeavos, se for 6 onzeavos vai dar 45,54%. Ok. Bom, acho que aí pode ficar notado aí a diferença aqui de valores, né? É uma pequena diferença do que está anotado no livro. 45 e 5 onzeavos, então esse aqui é o valor correto, né? Okay. Continuando aqui, se no capital 1, ao contrário, há, em vez de 10, apenas 5 rotações anuais de sua parte variável, então a situação é diversa. O produto de uma rotação é, então, 200 capital constante de depreciação, mais 500 capital constante, mais 500 capital variável, mais 500 mais valor, 1.700. O produto anual, 1.000 depreciação, mais 2.500 capital constante, mais 2.500 capital variável, mais 2.500 de mais valor, igual 8.500. Capital total, 11.000, mais valor 2.500, taxa de lucro 2.500 sobre 11.000, 22,8 onzeavos por cento. A taxa de lucro caiu pela metade porque o tempo de rotação dobrou. A massa de mais-valor apropriada no curso do ano é, assim, igual à massa do mais-valor apropriada num período de rotação do capital variável multiplicada pelo número dessas rotações no ano. Se chamamos de M maiúsculo o mais-valor ou lucro anualmente apropriado e de M minúsculo o mais-valor apropriado num período de rotação e de N o número das rotações anuais do capital variável, então M maiúsculo é igual a M minúsculo que multiplica N minúsculo. E a taxa anual de mais-valor é M maiúsculinha igual a M minúsculinha vezes N minúsculo. Tal como já foi desenvolvido no livro 2, capítulo 16, item 1b. Aqui ele está fazendo apenas a referência bibliográfica, né? Capital, conforme livro 2, página 391. Naturalmente, a fórmula da taxa de lucro, L' igual a M' multiplica V minúsculo dividido por C maiúsculo, que é igual a M' multiplica V minúsculo dividido por C maiúsculo mais V minúsculo, só é correta quando o V minúsculo do numerador é o mesmo que o do denominador. No denominador, V é a parte total inteira, empregada em média como capital variável para o salário. Inicialmente, o V do numerador é determinado apenas pelo fato de ele ter produzido e apropriado certa quantidade de mais-valor, M, que é igual a M minúsculo, cuja relação com V é
M minúsculo dividido por V. Isto é, a taxa de mais-valor M'. Apenas desse modo, a equação L' igual a M dividido por C mais V se transformou em L' igual a M' multiplica V dividido por C mais V. O V do numerador é agora determinado pelo fato de que ele tem que ser igual ao V do denominador, isto é, a parte variável inteira do capital C. Em outras palavras, a equação L' igual a M sobre C maiúsculo só pode ser transformada sem erros na equação L' igual a M' V sobre C mais V se M minúsculo significa o mais-valor produzido em um período de rotação do capital variável. Se M minúsculo abarca apenas parte desse mais-valor, então M minúsculo igual a M' vezes V. É de certo correto. Mas esse V aqui menor que o V em C igual a C mais V, porquanto no salário foi desembolsado menos do que o capital variável inteiro. Mas se M minúsculo abarca mais que o mais-valor de uma rotação de V, uma parte ou a totalidade desse V funciona duas vezes, a saber, na primeira e na segunda rotações. E, eventualmente, em rotações subsequentes, o V que produz o mais-valor e que é a soma de todos os salários pagos é, assim, maior que o V em C mais V, e o cálculo se revela errado. Para que a fórmula da taxa anual de lucro seja correta, é preciso que nela lancemos, em vez da taxa simples de mais-valor, a taxa anual do mais-valor, ou seja, M maiúsculo linha ou M minúsculo linha vezes N no lugar de M linha. Em outras palavras, temos de multiplicar M linha, ou seja, a taxa de mais-valor, ou o que resulta no mesmo, a parte variável de capital V contida em C, por N, o número das rotações desse capital variável no ano. Obtemos assim que L' é igual a M' vezes N vezes V dividido por C maiúsculo, que é a fórmula para o cálculo da taxa de lucro anual. Mas quão grande é o capital variável num negócio é algo que o próprio capitalista, na maior parte dos casos, não sabe. No livro 2, capítulo 8, vimos, e ainda veremos adiante, que a única diferença no interior de um capital que se impõe ao capitalista como essencial é a diferença entre o capital fixo e circulante. Do caixa que contém a parte do capital circulante que se encontra em suas mãos na forma dinheiro, na medida em que esse capital não esteja no banco, o capitalista retira o dinheiro para o salário, o dinheiro para as matérias-primas e os materiais auxiliares, e lança esses débitos numa mesma conta. Ainda que ele tivesse de manter uma conta separada para os salários pagos, no final desse ano, essa conta mostraria apenas a soma paga para este item, isto é, V vezes N, mas não o próprio capital variável V. Para investigar isso, ele teria de realizar um cálculo próprio, do qual daremos aqui um exemplo. Para tanto, tomemos a fiação de algodão de 10.000 fusos descrita no livro 1, página 209, 201, colchetes 295, e suponhamos que os dados que lá correspondiam a uma semana de abril de 1871 conservam seu valor para o ano inteiro. O capital fixo contido na maquinaria era de 10.000 libras. O capital circulante não foi fornecido, mas suponhamos que fosse de 2.500 libras. Um volume bastante alto, que, no entanto, é justificado pelo pressuposto de que
temos sempre de partir aqui a saber de que não ocorrem quaisquer operações de crédito, ou seja, nenhum emprego duradouro ou momentâneo de capital alheio. O produto semanal era, quanto ao valor, composto de 20 libras para o desgaste da maquinaria, 358 de adiantamento do capital constante circulante, aluguel 6 libras, algodão 342 libras, carvão, gás, óleo 10 libras, 52 de capital variável desembolsado em salário e 80 libras de mais valor. Portanto, a equação 20 capital constante, depreciação, mais 358 capital constante, mais 52 capital variável, mais 80 de mais valor, igual a 510 produto. O adiantamento semanal de capital circulante era, assim, 358 capital constante, mais 52 capital variável, igual a 410. E sua composição percentual, 87,3% capital constante, 12,7% capital variável. Isso calculado sobre todo o capital circulante de 2.500 resulta em 2.182 libras de capital constante e 318 libras de capital variável. Como o desembolso total para salário no ano era de 52 vezes 52 libras, logo 2.704 libras, o resultado é que o capital variável de 318 no ano efetuou 8,5 rotações. A taxa do mais-valor era de 80 sobre 52, ou seja, 153, 11 dividido por 13 avos por cento. A partir desses elementos, calculamos a taxa de lucro inserindo na fórmula L' igual a M' vezes N vezes V dividido por C maiúsculo. Os valores M', 153, 11, 13 avos. Número de rotações, 8,5. Capital variável, 318. Capital total, 12.500. Temos, portanto, a taxa de lucro, 153, 11, 13 avos, vezes 8,5, vezes 318, dividido por 12.500, 33,27%. A prova disso fazemos mediante o uso da fórmula simples L' vezes M dividido por C maiúsculo. O mais-valor ou lucro total do ano é de 80 vezes 52 vezes 52, igual a 4.160. Oi, Leonardo. Eu acho que tem um outro probleminha aí na edição da Boitempo, porque aqui, na verdade, diz assim, né? A prova disso fazemos mediante o uso da fórmula simples. L' igual M sobre C, no caso do capital total, né? Não vezes, como está aí. Se bem que eu acho até que nem faz sentido esse vezes. Mas, enfim. E só uma outra coisa ali na sequência, na frase seguinte, quando ele multiplica o 80 por 52, né? 52 é para ser o número de semanas ali, né? O número de desembolsos. Não era para ser libras, né? Porque é o que ele faz antes ali, quando ele está calculando que 52 é o capital variável. Ou ele está pensando que é 80 libras, porque não faz sentido. Mais valia vezes 52 semanas, né, no caso. É isso? Eu acho que é. Eu tô achando também. Aqui deveriam ser 52 semanas, né? Porque aqui ele tá. Então, isso aqui seria a fórmula. Isso aqui que eu realcei seria a fórmula do Mzinho, né? Se. Para calcular a massa de mais-valia. É o mais valor por semana, né? E Isso. 52 é o salário por semana. Eu acho certo? Que sim. Aqui, ó. Que ele tá aqui. 52 de capital variável desembolsado em salário. O produto, ele está falando aqui, produto semanal, 52 capital variável desembolsado em salário e 80 de mais valor, também semanal.
Então, só por coincidência são 52 semanas, né? Uhum. Então, acho que é isso, 80 vezes 52, 4.160. Essa soma dividida pelo capital total de 12.500. Então, isso aqui, deixa eu colocar aqui, na verdade, L' é igual a M sobre C maiúsculo. Essa é a fórmula, né, que a gente deveria estar vendo aqui. Então, estamos chegando aqui já, últimas páginas, mas vou voltar aqui para esse parágrafo aqui para a gente ver se tem mais algum problema, tá? A prova disso fazemos mediante o uso da fórmula simples, L' igual a M minúsculo sobre C maiúsculo. O mais-valor ou lucro total no ano é de 80 libras, o mais-valor semanal, vezes 52 semanas, 4.160 libras. Essa soma dividida pelo capital total de 12.500 libras. Tem como resultado, tal como antes, 33,28%. Uma taxa de lucro anormalmente alta, que só se explica com base em circunstâncias momentâneas extremamente favoráveis. Entre parênteses, algo não muito barato, acompanhado de preço muito alto do fio. E que, na realidade, certamente não valia ao longo de todo o ano. Então, acho que está correto, né, com essa alteração que a gente fez. Sim. Beleza. Na fórmula, L' igual a M' vezes N multiplicado por V dividido por C maiúsculo, M' vezes N é, como dito, aquilo que no livro 2 foi calculado como a taxa anual do mais-valor. Esta é, no caso citado, 153,1113% vezes 8,5, ou, calculado com exatidão, 1.307,913%. Se, portanto, um certo Biderman ficou horrorizado com a monstruosidade de uma taxa anual de mais-valor de 1.000%, tal como foi apresentada em exemplo no livro 2, e talvez ele agora se tranquilize com uma taxa anual de mais-valor acima de 1.300%, fato que se lhe apresenta a partir da prática de Manchester. Em épocas de extrema prosperidade, como há muito tempo não vivenciamos, uma taxa assim não é de modo algum uma raridade. De passagem, temos aqui um exemplo da composição factual do capital no interior da grande indústria moderna. O capital total de 12.500 libras divide-se em 12.182 de capital constante e 318 libras de capital variável. Percentualmente, 97,5 capital constante mais 2,5 capital variável igual a 100 capital constante. Apenas a quarta parte do total serve para o pagamento do salário, porém retornando mais que 8 vezes no ano. Como apenas a poucos capitalistas ocorre efetuar tais cálculos sobre o próprio negócio, a estatística silencia quase absolutamente sobre a relação entre as partes constantes e variável do capital social total. Apenas o censo norte-americano fornece aquilo que é possível sob as atuais condições: a soma dos salários pagos em cada ramo de negócio e dos lucros obtidos. Por mais suspeitos que esses dados possam ser, já que se baseiam apenas sobre as informações fornecidas pelos próprios industriais e não posteriormente controladas, eles são, de qualquer modo, extremamente valiosos. A única coisa de que dispomos sobre o assunto. Na Europa, somos demasiado ternos para confrontar nossos grandes industriais com revelações desse tipo. Aqui, Friedrich Engels. Só aqui as notas C e D, né? Então, referência, nota C, referência Karl Biedermann, historiador e jornalista liberal.
Engels faz aqui um jogo de palavras com Biederman, que significa filisteu, pequeno burguês, nota do tradutor. E que parte de é apenas o Capital, livro 2, página 392. Então chegamos aqui ao fim do capítulo 4. Fica aberto aí para, acho que vale os comentários. Na verdade, bom, eu só queria fazer uma pequena correção também aqui no penúltimo parágrafo, na última frase do penúltimo parágrafo, está escrito aí que só um quarto, como é que é? Se tu voltar ali, ó, só apenas a quarta parte do total serve para o pagamento de salário. Aqui está escrito que é 1/40, na verdade, porque assim, se tu for dividir 318 do capital variável, né, por 12.182 do capital constante, vai dar o 2,5 ali, né? Não, na verdade, o outro percentual que ele tinha visto lá, mas é 2,5. É 2,5, exatamente. E 2,5 é equivalente exatamente a 1/40. Então, sei lá, de alguma maneira aí passou batido esse cálculo. E acho que só queria ressaltar, assim, porque, enfim, a gente está trabalhando tanto nesse negócio da base de dados ali, né, e esse último parágrafo aqui parece o Engels, assim, olhando para esses dados da contabilidade dos Estados Unidos, mesmo duvidando exatamente se possa confiar em toda a contabilidade fornecida lá pelos Estados Unidos, porque não tem uma, digamos assim, como que ele fala ali, não tem um controle, né, desses cálculos, mas de todo modo é toda a informação da qual eles dispõem para fazer esse tipo de estimativa que estão fazendo aqui, né? Então não deixa de ser curioso. E acho que assim, em termos do capítulo como um todo, né, eu acho que acho que a gente volta para aquele ponto que a gente trabalhou bastante no livro 2, né, de sempre considerar o número de rotações aqui para chegar na taxa de lucro anual, né? Senão a gente fica comparando, na verdade, o que é adiantado em cada rotação com aquilo que é adiantado no ano como um todo e pode chegar a taxas de lucro meio díspares, né? Então, a gente tem que sempre considerar ou uma taxa de lucro anual, que considera o número de rotações, ou a taxa de lucro para cada rotação, digamos assim, né? Não dá para misturar as coisas. Eu acho que, no fundo, é meio que o esforço aqui, né? Acho que o que vale retomar, é importante lembrar da questão do porquê o conceito da rotação, né? O que significa o tempo da rotação? É o tempo que se leva para produzir e circular, né? Ou seja, vender e entregar esse produto que é feito, né? Então, por que é um conceito que está na base, porque o Marx está preocupado com a produção material, né? Então, e isso vai ser específico a cada mercadoria. Mas, então, para o capitalismo, para as coisas acontecerem na prática, o período de um mês, de um ano, são coisas arbitrárias do calendário, mas o que importa do ponto de vista da produção é o tempo que se leva para efetivamente se fazer aquela, aquela mercadoria e vendê-la no mercado. Embora esse é um aspecto que ele está sempre subjacente e oculto, né, nas relações, porque as empresas elas estão trabalhando sempre naqueles balanços anuais, trimestrais no máximo, né, se adaptam a uma lógica de mercado, mas que esconde essa lógica da rotação, né, e que acho que é de uma perspectiva que não está conectada à efetiva produção, né, de mercadorias, né? Então acho que por isso que é realmente importante até isso, e realmente se você olhar para os balanços das empresas, etc., você
vai ter algum tipo de... Você pode até ter algum tipo de estimativa disso, né? Que falam do ciclo de caixa das empresas, né? Que seria uma estimativa que se usa na contabilidade financeira, mas que não é a mesma coisa, né? E é uma medida que também pouco passa na cabeça de muitos analistas, né? Bom, só continuando aí uma coisa que eu queria chamar a atenção é porque, se eu estou entendendo corretamente, todo esse capítulo ele é um acréscimo do Engels, né? Ele começa lá no começo do capítulo com o colchete. E aí ele vai terminar, no caso esse é um colchete, isso aí? Não sei. E aí ele vai terminar com, né? E isso aí é tudo isso aqui, eu acho que é um acréscimo do Engels. Todo esse capítulo, né? E eu acho que é um capítulo interessante, porque se eu entendi corretamente, né, pegando aí as coisas que os colegas estavam falando, o que o Marx está dizendo é que, por exemplo, capital variável, né, recuperando lá o livro 2, você tem que adiantar periodicamente salários, né, os meios de subsistência, vamos dizer assim, para a classe trabalhadora, né. Mas, à medida em que vai avançando o progresso técnico e a potencialização das forças produtivas, em termos mais simplistas, aumentando a produtividade do trabalho, a quantidade de valores que esse capital variável vai gerar para o capitalista, ela vai ser muito mais rápida do que sem essas inovações, etc. Né? Então, volta o valor que o capitalista tem que adiantar, ele retorna mais rápido para o capitalista, né, dada a produtividade do trabalho. Isso, se eu estou entendendo corretamente, isso significa que o capital variável roda mais vezes. O mesmo raciocínio poderíamos pensar para o capital constante. Se, por exemplo, você consegue ter acesso a novas fontes nesse tempo aí de carvão para ligado à energia, etc. Isso significa que aquele insumo necessário para a produção, ele vai, digamos, retornar o seu valor mais rápido do que ocorria anteriormente, né? Então, acho que esse seria o negócio da rotação, né? Ela acelera o processo de produção ou o processo de circulação, ou os dois juntos, né, conjuntamente. Então, acho que é isso que ele está chamando a atenção. Então, na verdade, uma mesma quantidade de capital variável, aí de capital constante, adiantado, roda, gira mais vezes, mobiliza mais valores, né? Eu acho que eu entendi desse jeito. Não sei se acabei me confundindo aqui na hora de falar, mas eu acho que é isso que o Marx está chamando a atenção. E aí ele mostra ali na fórmula, né? Porque a taxa de lucro, que inicialmente era L' igual a massa de mais-valia dividido pela massa de capital constante que efetivamente circulou, né? Contando inclusive a depreciação, mais a massa de capital variável, na verdade, agora ele introduz uma modificação, porque a massa de mais-valia que efetivamente o capital variável produziu naquele período de rotação. Por isso ele coloca M'(V), porque é igual a M, né? M'(V) é igual a M. É uma outra forma de escrever. Enfim, só botando esses pontos aí, não sei se os colegas tiveram o mesmo entendimento, se for mais me atrapalhei, mas era isso. Só fiquei pensando uma coisa aqui que, assim, o número de rotações, no fundo, assim, pensando em termos mais empíricos, assim, ele é coisa a ser deduzida, assim, a gente não tem essa informação a priori.
parece que ele é a coisa a ser deduzida, digamos, a gente pode até a gente vai encontrar, digamos assim, a massa de mais-valia produzida num ano, a gente talvez tenha os valores dos salários ali pagos a cada rotação, e aí, é claro, aí entra toda a discussão que o Léo estava fazendo ali, de ver a produtividade do trabalho, quanto que... qual que é a relação desse salário pago numa rotação com essa massa de mais-valia total produzida aí no ano, e aí o número de rotações vai ser uma consequência. A última coisa, tanto que ele fala que tem um momento que, quando ele está dando exemplos reais aqui, que ele vai deduzir o número de rotações como a última coisa a ser deduzida, quando ele deduz aquele 8,5 ali. Ele não parte desse valor. Isso é uma coisa que é a última coisa a ser encontrada, na verdade. Que pode ser como, acho que talvez como o Léo estava falando, um indicador talvez da produtividade mesmo, para falar de maneira mais simples assim. Acho que isso tem um trecho aqui que ele fala o seguinte, o capitalista, ele não, aqui, né? Ele fala do caixa que contém a parte do capital circulante se encontra em suas mãos, o capitalista retira o dinheiro para o salário, o dinheiro para as matérias-primas e os materiais auxiliares e lança esses débitos numa mesma conta, né? Então, a gente não conhece a rotação porque na visão do capitalista, ele trata o trabalhador e a compra de insumos ali de algodão como se fosse a mesma coisa, é só um débito numa conta, né? Ele não tem essa visão do processo de criação do valor através do trabalho. Ele está preocupado com a gestão contábil ali da empresa dele, né? Então, por isso que a gente não consegue aprender o período de rotação de uma forma tão simples. Porque isso é, vamos dizer assim, menos relevante do ponto de vista do capitalista. O capitalista tá preocupado pro dia dele, para a prática dele, ele está preocupado com a entrada e saída do dinheiro, né? Uma coisa assim. Vamos ler um pouco do capítulo 5? Dá tempo? Eu acho que sim, mas só uma última observação. Ali onde você estava mostrando, Caio, exatamente naquela parte, ele está falando aqui, ó, em cima disso que você falou, né? Ele vai dizer assim, vimos no capítulo 8 do livro 2º, e adiante veremos, ainda que a única distinção que lhe parece essencial no seu capital é a que existe entre a parte fixa e a circulante. Né? É isso que interessa para o capitalista, né? É o quanto de valores que ele precisa mobilizar e que vão, na verdade, demorar mais tempo para retornar o seu valor valorizado para o capitalista e aquilo que circula mais rápido, né? Circula, não fica fixado, parado no processo, não demora mais tempo. Parece que é um pouco isso, né? Acho que era o que você estava falando. E aí, a última observação que eu faria, no começo do capítulo, ele tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, ele vai dizer assim, é uma frasinha bem curta, aí, ó, essa aí, passou, aí. O principal meio para o encurtamento do tempo de circulação é a melhoria das comunicações. Né? Na verdade, aqui no texto da Civilização Brasileira, ainda a tradução coloca um negócio, né? Que o principal meio de abreviar o tempo de circulação é o progresso dos transportes e comunicações. Eu não estou vendo aí se aparece transporte na sequência, mas acho que indiretamente vai se falar de estrada de ferro, né? Mas eu acho que seriam esses dois mecanismos que o tempo, melhor dizendo, o tempo de rotação diminui, né? O encurtamento do tempo de circulação, que vai afetar a rotação, que na verdade vai impactar o encurtamento do tempo de circulação, faz com que rode mais vezes, né, o capital. E aí acho que tem alguns pontos interessantes. O Marx estava vivendo ali
nesse período, né? Segunda metade do século XIX, eu não lembro agora o ano, mas tem o Canal de Suez, né? Que é feito e ele promove um encurtamento. Eu acho que até no livro 2 ele chega a comentar alguma coisa sobre isso. O quantos dias demorava, ele encurtou para uma produção sair acho que da Ásia ali, em algum lugar, e chegar na Europa ou vice-versa. Ele até dá um número de dias, que eu acho que na época se calculava, né? Então, eu acho que é um pouco esse o raciocínio, né? Isso é claro, se você não precisa contornar todo o continente africano para chegar na Europa ou vice-versa, né? Você pode cortar ali pelo Egito, digamos que fica muito mais visível, né? Essa aceleração da rotação do capital, nesse caso. Bom, só um último rapidinho comentário. Sobre a questão do circulante e o fixo, tanto é assim que até hoje o balanço das empresas, né, você tem o lado do ativo e o lado do passivo, mas os dois lados são subdivididos em duas partes, a parte circulante e a parte fixa ou a parte não circulante, né? Não é à toa isso, né? Continua essa mesma divisão, se usa todo dia. Isso aí é só uma dúvida, Caio, talvez você até saiba dizer, ou outros colegas aqui, isso aí é aquela coisa do ativo realizável a curto prazo e a longo prazo? Seria essa coisa do circulante e não circulante na contabilidade? Basicamente isso, né? Então você tem o que a gente chama de ativo, o circulante, em geral, é aquilo que circula dentro da empresa ao longo de um ano, período de 12 meses. Então, por exemplo, você tem lá o dinheiro em caixa, você tem lá o que você vai receber das suas vendas, você vendeu a crédito ali 2, 3 meses, enfim, mercadorias prontas para vender, né, tudo isso. Assim como o passivo é o que você paga de forma circulante, você paga, por exemplo, salários que você vai pagar no mês seguinte. Você tem o capitalista tem uma dívida disso em 12 meses, né? Então ele reconhece essa dívida, por exemplo, o que ele tem a pagar pelos próximos meses, né, de trabalhadores que já trabalharam, está dentro do circulante. O passivo não circulante ou fixo, geralmente do lado do ativo seria instalações, prédios, máquinas, isso fica na parte do não circulante. Embora, obviamente, existam outros tipos, instrumentos financeiros, uma série de outras coisas. Mas a lógica é a mesma que ele está apresentando aqui, né? Bom, a gente está um pouco em cima da hora, não sei se vale. A gente acabou começando um pouquinho mais tarde, mas não sei se vale a pena os colegas ler mais um pouquinho. O que vocês acham? Será que ler, assim, tipo, umas 2 páginas, pelo menos, assim, ou vocês acham ruim, assim, começar e depois... Ok. Bom, já vou começar a leitura aqui, então, né? Aqui o capítulo 5, Economia no emprego do capital constante. Considerações gerais. O aumento do mais-valor absoluto ou prolongamento do mais-trabalho, e com isso da jornada de trabalho, mantendo-se igual o capital variável, ou seja, com o emprego do mesmo número de trabalhadores por um salário nominalmente igual, sendo aqui indiferente se o sobretempo é pago ou não, reduz relativamente o valor do capital constante em relação ao capital total e ao capital variável. E desse modo eleva a taxa de lucro, também independente do crescimento e da massa do mais-valor e da taxa possivelmente crescente do mais-valor. O volume da parte fixa do capital constante, dos edifícios de fábrica, da maquinaria, etc., permanece o mesmo, não importando se são 12 ou 16 horas de trabalho.
O prolongamento da jornada não exige qualquer novo desembolso nessa parte mais onerosa do capital constante. A isso se acrescenta o fato de que o valor do capital fixo é produzido numa série mais curta de períodos de rotação, ou seja, reduz-se o tempo pelo qual ele é adiantado para gerar determinado lucro. O prolongamento da jornada de trabalho eleva, assim, o lucro, mesmo quando o sobretrabalho é pago, e até certo limite, mesmo quando se paga por ele um valor maior que pelas horas normais de trabalho. A necessidade sempre crescente do aumento do capital fixo no sistema industrial moderno foi, por conseguinte, um dos principais fatores a estimular os capitalistas gananciosos a prolongar a jornada de trabalho. Tem uma nota número 11. Como em todas as fábricas, um montante muito alto de capital fixo está investido em edifícios e máquinas, o ganho será tanto maior quanto maior for o número de obras durante as quais essa maquinaria puder se manter em funcionamento. Reports of Inspectors of Factories, outubro de 31 de outubro de 1858, página 8. Essa relação não ocorre na jornada de trabalho constante. Aqui é necessário aumentar o número de trabalhadores, e com eles, até certa proporção, a massa do capital fixo, os edifícios, a maquinaria, etc., a fim de explorar uma massa maior de trabalho, pois abstraímos das deduções no salário ou de sua exploração abaixo de seu nível normal. Ou, então, aumentar a intensidade do trabalho, elevar sua força produtiva, criando, em geral, um volume maior de mais valor relativo. Nesse caso, nos ramos da indústria que utilizam matérias-primas, cresce a massa da parte circulante do capital constante, na medida em que mais matéria-prima, etc., é trabalhada no mesmo período. Em segundo lugar, aumenta a maquinaria posta em movimento pelo mesmo número de trabalhadores, portanto, também essa parte do capital constante. O crescimento do mais-valor é, assim, acompanhado de um crescimento do capital constante, e a exploração crescente do trabalho é acompanhada de um encarecimento das condições de produção por meio das quais o trabalho é explorado, isto é, de um desembolso maior de capital. Por isso, a taxa de lucro diminui de um lado, enquanto aumenta do outro. Toda uma série de despesas decorrentes conserva-se quase ou totalmente igual, tanto na jornada de trabalho mais longa como na mais curta. Os custos de supervisão são menores para 500 trabalhadores em 18 horas de trabalho do que para 750 trabalhadores em 12 horas. Os custos de funcionamento de uma, abre aspas, os custos de funcionamento de uma fábrica com jornada de trabalho de 10 horas são quase iguais aos de uma fábrica com jornada de trabalho de 12 horas. Reports of the Inspectors of Factories, 1848, página 37. Impostos estatais e municipais, seguros contra incêndio, salários de empregados de diferentes níveis, desvalorização da maquinaria e diversas outras despesas de uma fábrica transcorrem inalterados com o tempo de trabalho mais longo ou mais curto, na medida em que a produção diminui e eles aumentam em relação ao lucro. O mesmo reporte, página 19. Alguém levantou a mão? Acho que tem uma mensagem aí. Eu que mandei, porque ali não é escrito 1848, mas você vê que logo na sequência o próprio texto já corrige, é 1862. Aí é só essa a correção. Bom, o período em que se reproduz o valor da maquinaria e de outros componentes do capital fixo é praticamente determinado não pelo tempo de sua duração,
mas pela duração total do processo de trabalho durante o qual eles funcionam e são consumidos. Se os trabalhadores têm de labutar por 18 horas e não por 12 horas, isso significa um acréscimo de 3 dias na semana. Uma semana se transforma em uma semana e meia, e 2 anos em 3 anos. Se o sobretrabalho não é pago, então os trabalhadores, além do tempo normal de mais trabalho, cedem gratuitamente a cada 2 semanas a terceira, e a cada 2 anos o terceiro. Assim, a reprodução do valor da maquinaria é aumentada em 50%, sendo atingida em 2/3 do tempo que se faria necessário na ausência dessas condições. Aqui, tal como na investigação sobre as variações de preço da matéria-prima, partimos do pressuposto que a massa e a taxa de mais-valor são dadas, a fim de evitar complicações desnecessárias. Bom, aqui também ele vai entrar já mais no capítulo, acho que a gente pode retomar desse parágrafo aqui, né, quando no próximo encontro. Pode falar. Eu concordo, acho que podemos, mas só uma observação aqui que à medida em que ele está colocando aqui nessa primeira parte, né, o título do capítulo é Economia no Emprego de Capital Constante, que na verdade ele está se referindo a digamos, uma economia de valor, vamos dizer assim, né? Então, para o capitalista. Então, à medida em que vai aumentando a composição orgânica do capital, no sentido de que vai aumentando a relação capital constante sobre capital variável, vai cada vez mais investindo em máquinas, equipamentos, que são potencializadores da força de trabalho, para o capitalista aumentar ou não a jornada de trabalho, não aumenta exatamente os custos na mesma medida, né? Então, para ele, é do interesse dele aumentar mais ainda a jornada de trabalho, à medida em que vai tendo mais capital constante. E aí eu estava pensando um pouco em algumas situações, assim, né? Não sei se é um exemplo que cabe, né? Eu até coloco aqui para a gente pensar. Mas, por exemplo, até num outro encontro que a gente fez, eu cheguei a levantar isso, né? Mas eu queria saber se faz sentido esse exemplo. A gente tem aqui uma empresa, vamos pegar uma fábrica de roupas. Essa fábrica de roupas tem, sei lá, 2 máquinas fiadeiras que faz lá o fio e, sei lá, 2 máquinas específicas, né? Aí ela tem 5 trabalhadores operando, e aí esses trabalhadores trabalham lá durante a jornada contínua, mas se a empresa colocar esses trabalhadores para trabalhar num turno noturno, também, né, utilizando as máquinas e tal, as máquinas fiadeiras, né, para esse capitalista, os custos dele seriam o quê? O custo de energia a mais, de eletricidade, mas considerando o montante de capital adiantado que ele precisa para empreender, isso aí meio que parece se diluir nos gastos. Então, se ele aumentar o tempo de trabalho ou de funcionamento, criando, por exemplo, um turno noturno da empresa, seria estranho. E acho que o que o Marx está descrevendo aqui é o que acontece efetivamente na produção, né? Tem vários setores em que a gente tem em fábricas que não param de trabalhar. Acho que, inclusive, a Raquel tem, sabe, de exemplos disso, né? Lá na Joinville, na cidade dela, indústrias assim, desse tipo, né? Então, eu acho que o que o Marx está descrevendo é uma coisa que parece que acontece mesmo, né, no real, né? Era isso que eu queria chamar a atenção inicialmente. Só uma coisa a mais sobre isso, porque assim, acho que dá para conseguir também essa ampliação da jornada de trabalho também, além de por turnos adicionais, pela, digamos assim, estratégia, vamos dizer assim, do salário por peça, né? O salário por peça também consegue, digamos, esse prolongamento da jornada de trabalho da mesma maneira, né? E aí eu estava, na verdade, eu estava pensando nesse negócio que o Marx estava falando inicialmente, né, da relação entre capital fixo e jornada de trabalho,
dá para pensar nas empresas de aplicativo, né, os trabalhadores de aplicativo. A diferença de capital fixo não sei lá, eles não vão mobilizar mais ou menos capital fixo ali em relação aos trabalhadores. Agora, os trabalhadores se amontoando e trabalhando jornadas cada vez maiores para essas empresas de aplicativo é a demonstração dessa ampliação da jornada de trabalho para um capital fixo mais ou menos constante, digamos assim, aplicado ali no desenvolvimento dos algoritmos e coisas do tipo, né? Então, isso talvez uma outra maneira, assim, além de pensar nos turnos adicionais, pensar em como o salário por peça também consegue atingir esse objetivo aí de ampliação da jornada de trabalho, né? Além de ampliar, né, Raquel, também ele é parte da economia, né, dos meios de, vamos dizer assim, do capital constante, né, porque em grande parte o salário por peça, o trabalhador, né, claro, o grande meio de produção, vamos dizer assim, o capital constante, fixo, está lá no aplicativo, mas o trabalhador, né, na maioria das vezes, principalmente pensando nessas empresas de aplicativo, os instrumentos de trabalho é dele, né? A empresa não paga por eles, né? Ele que tem que comprar o carro, a moto, o celular, né? E se encaixa muito bem aqui dentro dessa ideia que o Marx está colocando aqui, né? Que a economia de capital constante eleva a taxa de lucro, né? Fica muito claro assim. Aí, somado ao salário por peça, né? Onde o cara recebe pela quantidade de produtos ou de serviço que ele oferece ali para a empresa, né? Pode ver que isso de fato é um mecanismo importante, né, para aumentar, igual o Marx está falando aqui, a taxa de lucro, né, essa economia de meios de produção, né, com o aumento do trabalho, né, vamos dizer assim, que é o que gera de fato valor, né, produz aí esse aumento na taxa de lucro, né, muito interessante. Acho que foi importante a gente ter mantido esse capítulo, assim como o anterior, né, porque me parece que o que está sendo construído é aquela ideia que vai ter lá depois no capítulo das contratendências, né? Que o Marx está analisando, vamos dizer, uma por uma delas aqui, a rotação, a economia de meios de produção, e como é que isso tudo são mecanismos para ele, já que tem uma tendência à queda, tem uma tendência também, né, vamos dizer, a contratendência para elevar a taxa de lucro, né? E se insere aqui, parece que nesse capítulo ele vai analisar especificamente cada uma desses elementos que permite essa economia, né, nos meios de produção aí, no capital constante. É muito interessante essa observação sua, e de fato eu acho que é isso mesmo, o trabalho de aplicativo pressupõe não só a economia de meios de produção, como também o salário por peça aí, né, que é uma forma, assim, que o Marx chamava lá no livro 1, né, a forma mais brutal de exploração, vamos dizer, é o salário por peça, né. Eu só vou complementar isso porque eu acho que a economia de capital constante, no caso do aplicativo, é 100% do jogo aqui, porque a economia, o aplicativo, ele trabalha só no constante, então ele contrata os engenheiros que desenvolvem lá o algoritmo, e aquilo é um capital fixo, né? Porque você usa infinitas vezes ali, fica aquilo ali. Então ele tem um gasto de capital fixo apenas, e todo o circulante e o capital variável, ele terceirizou, porque vamos falar de comida, né? O cozinheiro, o capital variável de quem tem que trabalhar mais para produzir mais, para entregar mais, está no restaurante e está no entregador, né? Então, esses caras vão trabalhar mais e mais, entregar mais e vão produzir mais para o aplicativo, que é apenas um capital constante ali, né? Apenas a criação cada vez maior de um sistema de controle disso. Obviamente, o que tem de gasto de capital variável é até um pouco estranho, né? Porque o engenheiro do software, ele produz o próprio capital fixo dentro da empresa, né? Porque ele não produz uma mercadoria que é vendida unitariamente no mercado. Ele produz aquele sistema de aplicativo que é usado, né? Um capital fixo é uma grande máquina, se você pensar assim. Então ele está só criando capital constante, e todo o capital circulante ele fica terceirizado, né? Que é aquilo que aumenta conforme a maior produção. Então, enfim, para mim parece que
esses aplicativos, esses grandes sistemas são só um grande capital constante, né? E você pensar no Google, no YouTube, cara, essa coisa de YouTube eu tenho visto muitas pessoas falando assim, é basicamente isso, né? O Google ele tem a plataforma, o sistema, o capital constante, e ele tem milhões de trabalhadores trabalhando para eles cada vez mais, e daí o cara muda um botão, que ele muda o algoritmo que faz o cara que produz conteúdo ter que trabalhar mais, produzir mais conteúdos mais rapidamente para poder, né, manter a renda, enquanto o Google ali está só aumentando o seu lucro, né? Enfim, só complementando, acho que mais a fala aí dos da Raquel e do Arlen. Não, é isso demais, e só assim, tipo, os computadores, os celulares que o influenciador usa, é tudo nem o Arlen também tá falando, é tudo na conta do influenciador, né? A cozinha que vai produzir lá, o capital constante da cozinha também é da conta do restaurante, tem nada a ver com a empresa de aplicativo, provavelmente dita, né? Enfim, acho que realmente a gente tem um fio aqui para continuar desdobrando aí, né? Esse capítulo nos próximos aqui. Mas é isso, gente. Não sei se a gente fica por aqui. Acho que é isso, né, camaradas? Muito bom, muito bom. Estou até pensando em futuramente fazer um texto sobre isso lá pro blog nosso lá dos valores adicionados. Tem que pegar só os dados das empresas aí. Vou ver se me sobra um tempinho aqui, muito atarefado, mas se me sobrar eu faço lá pro blog. Maravilha. Só um pequeno comentário, desculpa, fico trazendo. Mas sabe uma grande dificuldade desse tipo da pesquisa com essas grandes empresas? É que, por exemplo, o iFood, ele não divulga o balanço dele. Então, é uma empresa gigante, milhões de trabalhadores hoje, Uber, iFood, a gente não tem, assim, porque a informação contábil já não seria suficiente, né, para analisar, porque você não tem o nível de detalhe que você precisa, mas nem isso eles divulgam, né, então é um caso bem complicado. Não, eu boto fé nisso aí, Caio, só para fechar mesmo, que eu estava um tempo atrás tentando trabalhar justamente com esses dados do iFood e é impossível de encontrar. Por isso que essa pesquisa recente que o IBGE soltou, até tinha compartilhado ali no grupo do GT, que o IBGE está tentando estimar, digamos assim, via trabalhadores, né? Tentar estimar, digamos, o tamanho desses trabalhadores de aplicativo, os salários e tal, né? Pelas estimativas que o próprio IBGE faz, assim, já que não tem esses dados da empresa, tentar estimar por outro lado, digamos assim. Por isso eu acho a importância dessa pesquisa do IBGE, ainda que só tenha, tipo, uma série muito restrita, né? Mas, enfim, tomara que eles deem continuidade, porque talvez seja a maneira de ter acesso a esse setor, digamos assim, sabe? Ou forçar o iFood e companhia aí a liberar a contabilidade, né? Sim. Bom, então acho que é isso, né? Você para a Isso. gravação, Raquel, por favor? Eu tô viajando aqui, eu já era pra ter parado. Só um segundo.